A gente havia anunciado antes de chamar o intervalo, o tema nesse bloco é obesidade. Hoje é o dia, né, que foi escolhido nos calendários para podermos falar sobre o tema e hoje convidado especial aqui nos estúdios nos brinda com a presença do Dr. Rodrigo Cruz, que é cirurgião especialista em aparelho digestivo e bariátrica. Então, doutor, seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Espero compartilhar um pouquinho de informação com vocês, com os nossos ouvintes. Muito bem, doutor. Para chegarmos na necessidade de uma data específica, dia da obesidade, isso significa que é um problema que vem crescendo, né? Eu não creio que seja só do Brasil, mas é isso de fato? Há pessoas, cada vez mais pessoas dentro dessa condição da obesidade? Isto, o dia serve como conscientização, né? Os números estão em ascensão, né, na última década, nas últimas 2 décadas, nós partimos de uma taxa de 12% na população com obesidade, hoje girando em torno de 30%, então é um tema muito relevante. 30% de todos os cidadãos do universo estão acima do peso, doutor? Isto mesmo. Isso é obesidade em si, tem índices, a gente sabe, né? O que significa obesidade especificamente? Estar um pouco acima do peso também já entra nessa conta ou não? Até pouco tempo atrás a gente usava o IMC, que era o índice de massa corpórea e ainda é bastante usado. Isso. Este ano em particular, as sociedades médicas se reuniram e está sendo implementado novos conceitos, né, que levam em consideração outras medidas mais complexas até para a gente diagnosticar isso de uma forma mais precisa. Então, podemos considerar hoje ainda o IMC, né, que é um cálculo simples, né, índice de massa corpórea, que a gente faz um cálculo onde a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Certo. E aí a pessoa vai saber se ela está dentro do peso ou não. Ela tem que estar especificamente dentro do peso? O que é considerado complicado, perigoso em termos de saúde? A gente tem obesidade grau 1, quando é esse cálculo dá entre 30 e 35, grau 2, que é a severa, entre 35,1 e 40, acima de 40,1, obesidade mórbida. Esses números que o senhor citou a princípio estão dentro dessas 3 condições. Isto. Muito bem. O que nós temos em termos de enfrentamento a isso como um problema de saúde pública, já dá para dizer, doutor? Isto. Nós precisamos entender que não é somente uma questão estética, é uma questão verdadeiramente de saúde, de saúde pública, né? Então, está existindo políticas até governamentais de conscientização, de redução, de orientação, de redução de algumas substâncias nos alimentos, como controle do açúcar, controle do sódio, porque o nosso mundo moderno nos leva em outro caminho. Ninguém tem tempo e o alimento está cada vez mais industrializado, cada vez mais ultraprocessado. E a gente já vai adquirindo com esses acréscimos, e aí que é o problema, doutor, é isso? Isso. E a gente não consegue, por vezes, enxergar isto, né? E os problemas vão vindo, vão aparecendo, e hoje cada vez mais desde a infância. Em que tempo, em quanto tempo, pode-se dizer, hoje em dia, uma pessoa chega nesse ponto? Depende de como ela se alimenta, doutor? De ter algum problema de saúde por causa disso? O problema é multifatorial e muito complexo, né? Nós não conseguimos dar todas as respostas, mas a gente sabe que a gente tem componente nutricional, componente hormonal, componente genético, componente de atividade física e também psicológica. Isto, não temos tempo. Isso pode ocorrer em anos ou em décadas. Até por isso que o senhor disse que há crianças também. Obesidade infantil é uma preocupação da saúde em geral também, doutor? Com certeza. Os números estão aumentando em todas as faixas etárias e até mesmo na infantil, né? Hoje o acesso ao alimento é muito fácil, ou aos produtos são muito fáceis, né? Então, antes, por exemplo, o que era um prêmio, que seria um refrigerante no domingo, hoje é 3, 4 vezes na semana. Isso é muito ruim. É o que mais acaba prejudicando nesse sentido, para as crianças principalmente. O ideal seria não ofertar esse produto?
Não somente este produto, né? Mas todos os produtos que a gente observa que sejam industrializados, né? A gente precisa começar a enxergar isso. Ou seja, aquela historinha do desembalar menos, descascar mais, está valendo. É isso? Na alimentação. É um bom resumo de tudo. Perfeito. Teve um ouvinte que perguntou ainda, porque a gente havia anunciado a sua vinda, por que medicação para obesidade não é liberada no Brasil, segundo ele, como em outros países, América do Norte, por exemplo, e outros que tais? Assim, as medicações estão cada vez mais modernas e cada vez mais eficientes. As agências reguladoras no Brasil, elas são muito criteriosas, né? Então, e o Brasil é um país muito expoente quando se fala em obesidade, quando se fala nesses termos, agências regulatórias como a Anvisa, né? Então, as coisas têm que ser muito experimentadas antes de ser liberadas no Brasil, tá? O que a gente precisa entender é que a medicação são muito boas hoje em dia, só que como está sendo colocado, não está sendo muito boa, né? Por quê? A gente acha que a medicação vai resolver tudo. E a gente precisa começar a entender que a obesidade, por uma doença complexa, crônica, ela não tem cura. Assim como uma pressão alta, um diabetes. Eu não dou um remédio para pressão alta e vai resolver a pressão alta dessa pessoa. Eu não dou um remédio para o diabetes e vai resolver o diabetes dessa pessoa. Eu não vou dar um remédio para a obesidade e vai resolver a obesidade. O remédio, as medicações são boas, mas o que a gente precisa entender a potência delas e que elas não são soluções de todos os problemas. Ela é apenas uma parte do tratamento. Talvez um suporte para modificar o hábito da vida, é isso, doutor? Perfeito, um gatilho. Um gatilho. Fala, Milena, está esperando para falar. Com relação a isso mesmo, né? Sobre o medicamento, a gente sabe que, de certa forma, virou até moda. Inclusive, tem um medicamento que, ele, na verdade, ele era indicado para diabetes, né? E por conta disso, as pessoas viram que, além disso, emagrecia e começaram a usar, como o senhor disse, de forma errada, né? Simplesmente para o emagrecimento. E aí, posteriormente a isso, volta a engordar, porque, como o senhor disse, né, tem a ver com hábitos, tem a ver com o organismo de cada pessoa. Então, não é bom se iludir com isso, que somente com o medicamento que eu vou emagrecer, né, doutor? Sim, isso mesmo, né? Então, a medicação, ela vai te trazer uma condição de mudanças, né? E sempre entendendo o conceito da obesidade. Eu sempre falo para meus pacientes, não é corrida de 100 metros, é maratona, é para o resto da vida, né? Então, não adianta a gente dar tiro curto, né? Então, não é 6 meses que vai resolver o problema, não é 1 ano que vai resolver o problema. Tudo isso sem falarmos dos riscos também, né, doutor? Como, por exemplo, os remédios para obesidade, tarjas pretas, eles auxiliam no emagrecimento, mas eles trazem também, por outro lado, uma certa consequência para quem não conhece, para quem não está tendo um acompanhamento médico. Por isso que é muito importante estar sempre aliado junto com o especialista. Perfeito. A gente também vê uma escalada de indicações nas medicações. A gente tem profissionais muito especializados nisso, que cuida da parte clínica da obesidade, que são os endocrinologistas, que são os nutrólogos, né? E a gente realmente está tendo uma enxurrada de indicações e talvez de promessas de resultados. A gente precisamos entender que não dá para garantir nada, né? Porque é multifatorial. Então, não adianta a gente atuar só em uma linha de frente, né? Então, temos que tratar de uma forma mais global. Muito bem, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica, que é outra situação que também sempre chama a atenção, porque o senhor é um especialista nessa área, como cirurgião, inclusive. Para quem costuma a medicina indicar essa cirurgia? É para todas as pessoas que estão acima do peso? Então, atualmente ainda usamos o IMC, que é aquele cálculo que eu falei agora há pouco, que é no grau 2, mais a presença de uma doença, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, que é gordura no fígado, algum problema articular e outras doenças, né?
ou obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, independente de problema de saúde ou não. Esses conceitos estão mudando, né? Mas ainda como indicação atual é usado o IMC. Muito bem. E essa cirurgia costuma ter resultados garantidos, doutor? O senhor disse antes que não dá para garantir com um tratamento medicamentoso, por exemplo. No caso da cirurgia bariátrica. Garantias na nossa ciência, em saúde, em medicina, não existe. Não existe. Né? Nada é 100%. Certo. Nós não somos uma ciência exata. 2 mais 2 não são 4. Né? Então, a cirurgia é uma ferramenta que vai fazer com que essa pessoa melhore as qualidades de vida e ela entenda isto como uma oportunidade de virar a chave, uma oportunidade de mudanças. Não adianta a gente fazer um tratamento e continuar com hábitos anteriores. Como em qualquer outra situação de tratamento, ela vai precisar fazer a sua parte para funcionar isso também. Com certeza, com certeza. Além disso, doutor, quando a gente fala de bariátrica, a gente observa que muitas pessoas que já fizeram a bariátrica voltaram ao peso anterior, voltaram a engordar. Essa virada de chave também tem a ver com o emocional da pessoa, com a mudança de hábito num todo, porque senão volta a engordar, né? A gente vê assim que no início tem toda uma fase de adaptação pós-cirúrgico, não pode comer um monte de coisa, tem restrições, consegue beber pouco líquido e tal, e com o passar do tempo isso vai mudando, né? Com certeza. A cirurgia, ela chama-se cirurgia bariátrica e metabólica. Então, não é só uma questão de volume alimentar, não é só uma questão do que está comendo, é uma questão hormonal envolvida. Né? A gente chama isso de hormônios incretínicos, que fazem com que a gente controle outras doenças como hipertensão, diabetes, ajuda em outras doenças como reumatológicas, ajuda em pessoas que fazem tratamento de câncer, por exemplo, diminuir a chance da recidiva do câncer. Né? E como é uma doença crônica que não tem cura, com o passar dos anos, 5, 7 anos, até 15% das pessoas podem reganhar peso novamente. É uma conta bem alta. Só que nós sabemos também que a maioria desses 15%, os estudos mostram que até em torno de 80% a 90%, são por 2 motivos: erros alimentares e sedentarismo. Ou seja, a dica, se eu fosse pedir para o senhor como evitar de engordar ou como reverter um quadro, né, de obesidade, seja em que grau for, é cuidar da alimentação e mexer o corpo. Não tem como fugir dessa regra. Não tem como fugir dessa regra. Né? A nossa genética é a mesma há milhares de anos. O que mudou nos últimos 20 anos, 30 anos? A forma com que nós vivemos. Né? Então, e a gente precisa entender isso. Né? Isto não é só para quem tem problema com o peso. Isso é para todos nós. Né? Dormir bem, fazer exercício e comer bem resolve um monte de coisa. Comer bem no sentido de saudavelmente, né? Perfeito. Não aquele pratão, como diz a galera, que muitas vezes a pessoa pensa que comer bem é não passar fome, né? Isso. Não é bem assim, né, doutor? Isso mesmo. Muito bem. O senhor teria algo mais a dizer sobre esse tema? Eu ainda gostaria de perguntar se é mais homem que engorda ou mulher que engorda, ou não tem essa diferença nas pesquisas? Tem. As mulheres são mais impactadas. Mulheres. Né? As mulheres são mais impactadas por conta de composição corporal. Né? Os homens têm mais músculo do que as mulheres. Isso faz diferença também? Faz total diferença. E as mulheres têm uma questão ímpar, que é a maternidade. Né? Os hormônios femininos, isso tudo sim implica em uma taxa um pouco maior de mulheres em relação aos homens. Que os homens engordem, no caso. Mas o cuidado é semelhante para todos. Perfeito. Algo mais, doutor? A gente está aqui para conversar sobre obesidade. Né? Eu sou cirurgião bariátrico. Né? Mas não é somente a cirurgia. São pequenas mudanças nossas no dia a dia que vão fazer a diferença. Né?
Hoje nós temos obesidade, é uma doença que leva a outras, pelo menos 100 doenças. 13 tipos de câncer, diabetes, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, questões articulares que limitam as atividades laborais das pessoas. Isso tem um impacto individual, tem um impacto na nossa família, tem um impacto na nossa sociedade próxima a nós e tem um impacto até econômico mundial. Os números com gastos com saúde relacionados à obesidade nos espantam. E a gente precisa enfrentar isso. E este dia é apenas um símbolo para a gente conversar sobre isso. Mas o cuidado é dioturno Perfeito. para todas as pessoas. A gente precisamos entender assim, é só final de semana, mas final de semana é sexta, sábado e domingo. No mês são 12 dias. No ano são 144 dias. Que a gente descuida porque é final de semana, né? Isso mesmo. Muito bem. Bem colocado, doutor. Muito grata pela sua vinda. Seja sempre bem-vindo aqui, doutor Rodrigo. E porta aberta para a gente falar desse tema e de outros, né, relacionados à saúde. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço.